Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre noções básicas de back-end e front-end. No vídeo anterior nós fizemos um exemplo de um aplicativo e agora eu vou dar a sequência fazendo esse mesmo aplicativo, só que mais ou menos parecido como se fosse um back-end e um front-end. Então nós vamos começar aqui utilizando o mesmo arquivo ali. Na verdade nós vamos ter a mesma noção do arquivo, mas eu vou começar aqui do zero novamente. Então vou criar aqui, escrever aqui um back front e aí vou abrir com o code. Com o code aberto, vou vir aqui criar uma pasta que vai se chamar front-end e aí com o arquivo index.js. Dentro aqui também desse aqui eu vou criar, clico aqui nesse new file e já escrevo backend e /index.js. Então vou ter o front-end e o back-end. Ele ficou dentro. Vou tirá-lo aqui para fora. Só clicar e mover. Aí agora sim. Eu tenho o back-end e o front-end. Eu vou clicar aqui no index do front-end primeiro. E aí, primeiramente, o que nós vamos fazer é colocar aqui o yarn add console -read-write. Então eu vou vir aqui, new terminal, vou fechar essa janelinha aqui e vou dar um Ctrl C aqui. Observe que aqui eu tenho que acessar o front-end, então vou dar cd front-end e aqui dentro eu coloco um Ctrl V e aí dou um Enter. Observe que dentro do front-end eu instalei e aí ficou dentro do front-end a instalação, no back-end não tem nada. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá nessa página que nós fizemos no vídeo anterior, vou abrir também com o code, vou dar 2 cliques aqui em cima para ele maximizar, vou fechar aqui as janelinhas que estão abertas, fechar essa aqui também e fechar aqui nesse lixinho o terminal. Pronto, vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar em index e vou copiar toda a informação aqui. Seleciono, tem nesse ponto aqui, né? Vou dar um Ctrl C e vou aqui na outra opção aqui na minha janela e clicar em Ctrl V. Pronto, ele trouxe toda a informação para o lado de cá. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer algumas pequenas alterações aqui e as outras vão ficando da forma que está. A princípio eu vou tirar esse usuário daqui, né? Essas informações daqui. Vou deixar aqui desta forma, aqui também, e essa parte aqui também. Aí eu vou começar a mexer aqui no case 1. Então isso aqui eu vou apagar. E vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, primeiramente, uma constante, e essa constante, lembra que lá nós tínhamos, quando recebia a informação, nós fazíamos assim, ó, e-mail e password. Lá no início do vídeo anterior, eu falei isso, que no futuro nós iríamos usar isso aqui. Então agora nós vamos usar. Aí eu vou utilizar aqui o await, só que agora eu vou fazer o procedimento seguinte. Eu vou chamar o user service vai chamar o store. E onde está esse store? Vamos observar aqui o seguinte. Nós vamos vir aqui nessa página aqui e copiar tudo aqui, ó, essa pasta inteira. Clicar nela, vou dar um Ctrl C,
vou vir aqui e aqui dentro do front-end eu dou um Ctrl V. Pronto, ele traz toda a informação aqui, ó, e aqui está o nosso store. Então ele vai trazer essas informações para lá. Quando essas informações chegarem aqui, aí ele vai armazenar aqui nesse objeto. Então, tendo essa informação aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. Agora eu vou chamar o back-end. E aí, para chamar esse back-end, primeiro eu vou lá nele e vou criar algumas informações. Então, vou vir aqui no index. Aqui no index do back-end, o que eu vou fazer primeiramente é criar uma forma de adicionar a informação. Então, para eu adicionar a informação, vou clicar aqui um const add com async e fazer a arrow function. Dessa forma, sim. Quando eu faço este procedimento, eu estou falando que eu vou adicionar alguma coisa, né? Então, vou dar um Ctrl S aqui, e aí eu vou vir aqui no index e chamar o back-end. Mas para isso eu tenho que fazer a importação dele aqui em cima. Da mesma forma que eu fiz aqui com o usuário, né? Com o user service. Então, vou fazer um const back-end e vou colocar o require. Só que observe que agora eu não tenho o back-end aqui. Se eu clicar assim, eu também não vou tê-lo. Para que eu possa achar, observe lá que eu tenho que sair uma pasta. Então eu vou apertar duas vezes e 2 pontos, aí sim eu saio uma pasta e aí eu entro no back-end. E aqui no back-end eu posso chamar o index. Feito dessa forma que agora eu tenho acesso ao back-end. Então eu posso chamar o add. Lembra que aqui para nós chamarmos o add nós temos que exportar. Então vou vir aqui module.export e colocar o add aqui. Dá um Ctrl S para salvar e aí eu vou vir aqui e agora se eu der um ponto aqui o add está ali. Aí aqui no add eu vou copiar toda essa informação aqui, ó. As chaves e o e-mail e o password. E vou colocar dentro do add. Feito isso, observe que aqui eu estou na parte de front-end. Suponhamos que aqui é onde absorve os dados. Então, eu tenho que mandar esses dados para o back-end. Eu já fiz a leitura, trouxe aqui, agora eu vou mandar para o back-end. Aqui está tudo junto, mas é só uma ideia, só uma noção do que nós iremos fazer no futuro. Então vem aqui, ó, no index do back-end e aqui nessa parte aqui eu coloco a informação. Quando ela chega aqui nesse local, eu vou fazer a chamada do meu roteamento para ver para onde ela vai. Aí no caso eu vou criar aqui um arquivo aqui no back-end e vou colocar o nome de routes.js. Nesse routes eu vou fazer praticamente o mesmo procedimento que aqui, porque isso aqui é apenas um exemplo. Então vai ser bem simples só para você entender. Eu cheguei no index do back-end, ele vai para o roteamento. É lógico que a codificação vai ser diferente quando for fazer realmente um back-end através da chamada de HTTP, né? Porém, a ideia aqui é só para você entenda mais ou menos como nós podemos separar as informações. Aí vem aqui, eu vou trocar aqui para create. Eu posso deixar o mesmo nome, mas eu vou trocar aqui só para exemplificar. Então, eu tenho create e aí eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou exportar o create. Então, agora nós podemos exportar o create e ao exportar o create aqui nós podemos chamá-lo por aqui, ó. Então o que eu posso fazer aqui na verdade eu preciso importá-lo primeiro. Então eu vou escrever aqui, vou criar uma constante qualquer aqui, vou colocar o nome de routes e o require.
Observe que agora nós estamos na mesma pasta, então basta o ponto e o barra. E aí eu já acho o routes. Aí, achando aqui o routes, porque ele está no mesmo nível aqui, né, junto, aí eu já posso chamá-lo aqui embaixo. Então, eu vou fazer o routes.create. E aí, eu passo novamente essa informação aqui para frente. Aqui eu vou ficar passando ela para frente só para você entender que nós estamos indo um nível abaixo, ou seja, nós chegamos aqui, deixa eu só salvar aqui, né? Ó, nós saímos aqui do front-end, fomos para o back-end. Ao chegar no back-end, nós chamamos o roteamento. E aí o roteamento ele vai tratar, quando ele chega no roteamento, ele vai tratar qual tipo de controlador que vai chamar, que vai resolver o nosso problema. Nesse momento, então, eu vou começar a utilizar um controlador. E aí, nisso, eu vou clicar aqui em cima, em back-end, e vou criar uma pasta controlador. Então, eu clico aqui em New File, vou criar controllers /user controller. Lembrando que você pode escolher, colocar qualquer nome que você quiser, mas aqui eu estou exemplificando como eu utilizo no dia a dia. Então, é só você ficar atento, prestar atenção que você vai conseguir compreender o meu raciocínio. E aí aqui, no controller, nós vamos criar um mesmo procedimento, que é igual esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui mesmo. Aí eu venho aqui, vou copiar tudo aqui que fica mais fácil. Ó, Ctrl C, vou vir aqui e dar um Ctrl V. E aí eu vou trocar esse nome aqui agora, só para um nome sugestivo, vou colocar post. Vamos dizer que eu estou fazendo um post, e aí o post chega aqui no controller. O post é quando eu envio os dados lá do front-end para o back-end. Então ele vem como post, pode vir como put também, ou update, mas a princípio aqui ele está vindo como post. E aí aqui eu vou trocar para post, porque senão ele não entende lá, né? Pronto, agora como se eu tivesse recebido aqui o post. Então eu vou salvar, volto aqui no router, e aqui no router eu vou chamar o meu controlador. Então eu vou fazer um const user controller require, e através do require eu posso chamar o controlador, controllers /user controller. Feito isso, eu vou colocar aqui dentro a mesma informação parecida com essa aqui, ó. Entendeu? Só que eu vou utilizar o user controller. Então eu coloco aqui o user controller e chamo o post dessa forma. E aí eu passo os parâmetros aqui mais para frente. Então ele está subindo mais um nível. Agora ele chegou no nível de controladores. E o roteador decidiu que ele vai para o controlador e user controller nesse momento. Então aqui no user controller eu já começo a fazer o procedimento de inserção dos dados. Mas para fazer a inserção dos dados aqui a partir do controller, eu vou procurar um serviço para fazer este procedimento. E aí eu vou criar aqui, clicar em cima do back-end, clicar aqui em arquivo e criar um services /user service.js. Pronto, agora eu já estou no campo de serviço. Então eu vou copiar aqui essa informação, dar um Ctrl C aqui e vir para cá e dar um Ctrl V aqui. Então aqui agora eu tenho nesse campo aqui o store, que é praticamente aquele procedimento que nós fizemos lá na frente. Só que aqui o store ele capturou de lá a informação e ele está trazendo para cá. E aí nesse caso aqui no back-end nós temos que chamar agora, quando ele chega aqui na parte de serviço, ele tem que chamar o repositório onde ele vai armazenar a informação. Então, para isso, eu tenho que criar mais uma opção. Deixa eu ver se no controller... Ah, não, no controller que eu ainda não chamei. Então, eu vou chamar o serviço aqui primeiro no controller.
E aí o procedimento ele continua do mesmo jeito, né? Const user service require. E aí agora observe que eu tenho que sair da pasta, porque ele está em outro nível. Então 2 pontos para sair da pasta. Aí eu entro em service e agora eu entro em user service. E aqui embaixo eu vou e chamo o user service.store. E passo novamente os parâmetros aqui que está trazendo desde lá do front-end. E aqui agora eu já estou no nível do service. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E vir aqui no user service, né? Já está aqui dessa forma. Agora aqui no user service eu tenho que escolher o repositório. Então eu vou vir aqui novamente no back-end, clicar aqui em novo arquivo e escrever aqui, ó, repositories /user repository.js. Agora eu tenho o repositório no qual posso escolher. Então a princípio eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Vou vir aqui, dar um Ctrl C, vir aqui e um Ctrl V. Pronto, agora eu já estou no nível do repositório. E aqui no nível do repositório, eu vou trocar o nome aqui para colocar um nome sugestivo, vai ser o insert user. E este insert user, que na verdade eu tenho que exportar aqui também, né? Aí eu vou colocar só essa informação aqui. Então, quando a informação chegar aqui nesse lugar, ela vai ser impressa aqui no console. Então, vamos só salvar aqui um Ctrl S para salvar, né? Vou vir aqui. E agora eu vou só verificar se lá no index está tudo correto. A princípio está tudo correto. Aqui o 2 não vai funcionar, né? Mas vamos testar aqui, ver se ele vai dar algum erro. Se não der nenhum erro aí já está tudo funcionando. Vamos lá. Executar o front-end. Node index.js, vou dar um enter. A princípio ele funcionou, né? Agora vamos testar. Então o que nós fazemos é adicionar. Quando eu adiciono, ó, ele já pega, ele chama aqui a parte de serviço, né, para adicionar. E aí ele vai lá e pede o e-mail e a senha. Lembra que nós fizemos no vídeo anterior. Então eu vou colocar aqui um teste, @teste.com. Dou um enter e uma senha qualquer. E dou um enter. Olha que ele deu certo. Então ele fez aqui, né? Foi lá no front-end, cadastrou a informação. Aí ele retornou aqui para a parte de front-end, que é o menu. E aí ele chega aqui e traz a informação aqui para cá. Feito isso, ele não imprimiu a informação porque ele não deu continuidade aqui, ó. Então, se nós chamarmos novamente, vamos ver o que acontece. Teoricamente, ele teria que ter imprimido, né? Ele não passa daqui desse ponto. Então, quando ele chega aqui, ele não está chamando a parte de back-end. Só verificar o que está de errado. Certo, eu observei aqui, ó, eu não terminei o procedimento, né? Aí, porque é muita coisa, a gente se perde às vezes. Então, observe aqui, ó, eu vou só clicar aqui, ó, para fechar essa janelinha. Depois é só clicar aqui que ela abre de novo, ó. Então, eu vou clicar aqui e fechar. Aí, ele veio aqui, né? Chamou aqui no service, voltou. Aí, ele chama aqui o back-end, e o back-end chama o router chama o user controller chama o user service. Mas o user service não chamou o repositório. Então eu tenho que vir aqui e chamar o repositório, né? Const user repository. E aí eu faço require. Então eu tenho que sair, né? 2 pontos para sair. E aí eu vou chamar o repository. E agora sim, eu posso chamar lá a função do repository. Então eu clico aqui dentro, coloco aqui o ponto insert user. E aí eu pego e passo o parâmetro aqui lá para o insert user. Ctrl C, coloco aqui dentro
os parâmetros, dou um Ctrl S para salvar, e aí agora eu venho aqui no User Repository. E aí aqui ele já está recebendo a informação, então o erro meu era que eu não tinha chamado. Então vamos fazer novamente o procedimento. Vamos vir aqui, aí eu vou apertar o 0 aqui para sair, né? Vou dar um Clear para limpar essa tela, e aí eu vou executar novamente o procedimento. Executando o procedimento, observe que eu estou aqui, né, na parte de front-end, e aí ele para justamente aqui nesse ponto, nesse ponto aqui onde que eu tenho que escolher, nesse ponto aqui, ó. Ele parou aqui, então eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou colocar um 1 para escolher, vou dar um Enter. Feito esse procedimento, ele roda o programa, vem aqui, ó, cai aqui nessa opção onde ele chama o Store do Service. Aí eu clico aqui, ele está parado aqui, ó. Então agora eu digito o e-mail, teste@teste.com, dou um Enter, ele passa para a linha de baixo, né? E aí vem no Password, eu digito o password e dou um Enter. Quando eu executo esse procedimento, ele faz todo o passo, vai aqui, ó, observa aqui, ó, eu tô aqui, né? Aí ele volta para cá, aí ele chama o back-end, passa os parâmetros, aqui no back-end, o back-end chama o router chama o controller chama o service e o service chama o repositório. Teoricamente aqui ele ia inserir no repositório, ou seja, no banco de dados a informação. Mas o que eu coloquei aqui é só para imprimir falando que essa informação chegou aqui. E aqui embaixo você observa que ele exatamente imprimiu essa linha. Observe aqui, ó, que ele inseriu aqui o insert, que é esse ponto aqui, né? Insert, e o e-mail e a senha. O e-mail e a senha. E aí ele imprimiu e parou no menu. Eu posso fazer novamente o procedimento. Se eu apertar o 2 aqui, ele não vai dar certo porque o 2 não foi efetuado ainda. O 2 é a leitura dessas informações. Por enquanto, se eu clicar aqui e apertar o 1 e fazer de novo aqui, escrever qualquer coisa aqui, ó, ele vai sobrescrever a informação. Então, no próximo vídeo, nós faremos a leitura dessa informação. E aí, a partir do momento que nós fizermos a leitura dessa informação, nós teremos a opção de inserir e de ler as informações, né? Então, a princípio aqui eu só fiz a impressão lá no final. E aqui eu apertei 0 para sair do programa. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.